Oi gente, tudo bem com você? Se você é novo, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Deisy. Aqui eu gosto de falar, gente, um pouco de tudo que eu gosto. Eu gosto de mostrar um pouco da Glambox que eu assino, que é uma caixa de bilhete de assinatura que se você não conhece, vale muito a pena conhecer. Eu falo também um pouco sobre decorações de festa, do tipo, faça você mesmo, pra dar aquela economizada e fazer uma festa assim com a sua cara. E eu também, gente, vou começar hoje uma primeira sequência de vídeos contando um pouco da minha experiência de enfermeira, né? Mas eu vou contar, gente, no começo, assim, mais casos engraçados e casos um pouco, assim, mais, tipo, fora da curva, assim, tipo, gente, casos de histórias de terror que aconteceram comigo. Não, todo mundo tem uma história de fantasma, né? Eu tenho uma história de fantasma que aconteceu comigo e eu vou contar pra vocês hoje nesse vídeo, tá? Então, se você acredita, se você gosta, se interessa, já fica aí que eu vou contar o que aconteceu. Vou tentar resumir, gente, mas a história é um pouco longa, então vamos ver como que vai sair. Só vou contextualizar alguns pontos pra ficar claro. Eu trabalhei, gente, muito tempo nessa UTI durante a noite. Então, esse caso que aconteceu foi durante a noite. Durante o dia, assim, eu vou falar a verdade pra vocês, eu não via muitas pessoas falando, tá? Era mais à noite mesmo que essa menina aparecia, tá? Eu contei, já um spoiler, né, gente? Era uma menina. Outra coisa que eu queria contar pra vocês, gente, é que o hospital que eu trabalhei em alguns hospitais, tá? Mas esse hospital que eu trabalhava, que é onde tinha essa menininha, é, era um hospital, gente, de referência para cirurgias, tá? A minha referência lá era oncológica, cardiológica, é, hepática e nefro, tá? Eram essas especialidades que apareciam. Tipo assim, teve um acidente e o SAMU trouxe pro meu hospital um paciente de trauma. Não acontecia, gente, eu nunca recebi um trauma. Eu nunca recebi nada de diferente, assim, disso. Eu já recebi um caso ou outro, tá, gente? Por exemplo, assim, uma vez eu recebi um paciente baleado. Eu recebi, não, gente, no hospital recebeu um paciente baleado, mas foi a única vez, tá, que a gente recebeu um baleado. Eu não sei nem por que ele foi pro nosso hospital, tá? Porque, gente, eu não era a enfermeira responsável pela UTI, tá? Eu era uma enfermeira operacional, tá, gente? Então, vou deixar claro aqui que eu não era a chefe da UTI. Então, assim, muito de cirurgia, gente. Então, quem faz cirurgia não fica indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando direto. O paciente mais que ia e voltava eram os pacientes oncológicos, né? Então, tipo assim, eles realmente iam e voltavam com mais frequência pra UTI, mas eles ficavam ali um pouquinho, depois eles iam embora. Então, assim, eu só queria contextualizar esse ponto pra vocês, pra deixar claro que não era tipo assim, não era um setor. Por exemplo, eu fiquei doente, eu vou para lá e toda vez as mesmas pessoas que estão lá acabam, por mais que seja uma cidade grande, né? O hospital era sempre pra esse tipo de atendimento. Então, meio que as pessoas se conheciam ali, entendeu? Não era tipo, clínico geral, assim, que tudo ia pra lá. Não. Então, assim, não era um setor aberto, não eram pacientes que sempre estavam ali. Eram pacientes mais graves ali, não tinha nem como você conversar, porque, tipo, quase metade da UTI são pacientes entubados, entendeu? Então, tipo assim, gente, realmente não era. Eu só quero deixar claro pra vocês que não é, tipo assim, uma conversa que tem ali e acaba que os pacientes escutam, depois eles começam a imaginar coisa. Não é, tá? A rotatividade ali realmente é muito grande e a maioria das pessoas que vão pra ali, elas não voltam, tá? E se voltam também, voltam depois, volta pra outro leito, a UTI é grande, tinha mais ou menos uns 30 leitos na época que eu trabalhei lá, já tem um tempinho. Enfim, é isso, tá? E, gente, outro ponto muito interessante é que esse espírito, né, vamos dizer assim, porque, gente, todo mundo conhece como espírito, né? Não sei como dizer. Esse espírito que aparecia lá era de uma menininha loira, de aproximadamente, pelo que as pessoas contavam, tipo, eu nunca vi, uns 7 anos, tá? Então, assim, tem um paciente ali falando que tem um homem andando aqui que tá com medo. Não aconteceu. Tem uma mulher aqui andando. Nunca aconteceu. E tem um menininho, um bebezinho. Nada, gente, nada. Era sempre. Todos os pacientes perguntavam de uma menininha loira. Por que aquela menina tava ali? Por que aquela menina tava chorando? Se podia entrar criança? Por que eles não deixavam os parentes dele entrar e aquela menina podia? Então, assim, e outra coisa também, gente, que a gente tem que contextualizar aqui. Sempre que acontecia de um paciente falar uma coisa dessa, a gente nunca dava, tipo, vamos dizer assim, continuação na conversa. A gente sempre falava que não, que deveria ser impressão, que não tinha criança ali, que criança não podia entrar. Então, tipo assim, a gente tá falando de um ambiente hospitalar, a gente tá falando sobre profissionais trabalhando, tá? Então, assim, a gente nunca conversava sobre isso, mas eles falavam, entendeu? Eles pontuavam. E a gente, de algum jeito, desconversava, que podia ser impressão, que devia ser algum dos técnicos, né? E a gente sempre assim, miguelava mesmo, tá? Mas sempre acontecia de um paciente ou outro falar, gente, a UTI é um setor que o paciente tá assim, grave, né, gente? Grave, um paciente não vai ali porque tá com qualquer coisinha. Então, assim,
A taxa de óbito de uma UTI, ela é grande, tá? Ela é grande. Acontecia todos os dias de alguém falecer? Não acontecia todos os dias, mas podia colocar que a cada 2, 3 dias no mínimo, um paciente desencarnava, tá? Às vezes a gente tinha vários óbitos no mesmo dia na UTI, tá bom? Acontecia, a gente fala assim, dia, eu tô falando de 24 horas, tá? Não tô falando do plantão, porque realmente os pacientes são muito graves. Como eu falei pra vocês, essas especialidades que a gente recebia na UTI, os pacientes já estavam assim, muitos em fase terminal. Então, quando acontecia dessa menininha aparecer, geralmente é porque algum paciente ia desencarnar. E muitas vezes ela aparecia perto da cama que o paciente que ia desencarnar tava. Então, eu tenho até um amigo que trabalhava comigo no DTI, a gente até dividiu a casa uma vez, que ele falava que ele achava que era um anjo, entendeu? Que ele ia ali para buscar o paciente, entendeu? Que essa menininha era um anjo que ela aparecia para buscar o paciente. Mas isso também é uma conversa para outra hora, tipo, eu não sei o que eu achava. Mas o que eu achava e o que eu sabia é que realmente acontecia nesses dias. Quando a menininha aparecia, um paciente desencarnava. Tem um fato interessante, gente, de uma vez que um enfermeiro do PA, ele trouxe um paciente para uma cama, por exemplo assim, vamos supor, aqui é um quadrado, né? Tem cama aqui nas minhas costas, tem cama na frente, tem cama de um lado, tem cama do outro. Então, era tipo assim, todas as 4 paredes da UTI tem cama. Então, vamos falar assim, ele trouxe um paciente para, vamos supor assim, ali perto da geladeira, sabe? Na cama que fica de frente para a geladeira, e aqui de frente para a parede tem outro paciente. Ele trouxe esse paciente aqui para a cama. Do lado desse paciente, tinha um outro paciente, lógico, né? Esse outro paciente falou pro enfermeiro da noite. Depois o enfermeiro da noite foi me contar, tá? O enfermeiro da noite falou pra mim assim: Daisy, a menininha apareceu hoje de novo? Aí eu falei assim: não, até que eu saiba, ninguém comentou. Aí ele falou assim: ó, o paciente ali do lado, que eu trouxe o paciente, né? Eu não vou falar número, gente, também. O paciente ali, vamos supor, da cama 2, falou que viu o paciente, que viu uma menina. Ele perguntou pra mim por que tinha uma menina parada do lado da cama do paciente da frente dele. Então, esse paciente daqui tava olhando pro paciente da frente. E esse paciente da frente, gente, era um paciente que ele tava assim, com um câncer muito, muito agressivo, era na região da entubado, para ele não sentir mais dor, para ele poder partir, porque ele não tinha mais prognóstico de vida. Então, realmente era um paciente assim que tava na fase terminal mesmo, entendeu? Então, esse paciente estava ali da frente para ele. E o que acontece? Esse paciente que estava do lado do que ele trouxe falou assim: por que aquela menina tá ali perto daquele homem? É parente dele? Aí o enfermeiro do PA pegou e falou assim: não, senhor, deve estar confundindo, não tem ninguém ali. Morreu o assunto, foi embora. E ele veio contar pra mim. Aí eu peguei e falei assim: nossa, e esse paciente aí tá esperando pra desencarnar. Provavelmente ele vai desencarnar hoje. Falei assim pro paciente e acabou, morreu o assunto. E realmente esse paciente desencarnou nesse dia. Então eu quero dizer pra vocês assim, gente, que acontecia de geralmente ver perto do paciente que ia desencarnar, ou não, né? Às vezes só via a menininha por ali. Mas era geralmente parte de pacientes assim, sempre que ela aparecia, geralmente havia óbito. Mas enfim, só para contextualizar esse ponto. E várias outras pessoas perguntavam: por que fala que não pode entrar criança, tem uma criança ali? Ah, por que não deixaram meu parente entrar e tem aquela menina ali? Por que aquela menina tá chorando? Por que aquela menina sei o quê? Cadê os pais dessa menina? Então, gente, esse era o assunto, esse tipo de comentário sempre aparecia. E nunca passava disso, porque a gente sempre cortava, que eu tô falando pra vocês. A gente nunca ficou conversando com o paciente sobre isso, né? A gente teve encabimento. A gente, o paciente já tá numa UTI, já é tudo branco, aquele monte de gente passando, todo mundo uniformizado, então, tipo, é confuso pra eles, eles não sabem quem é quem, né? E outra, se você já foi numa UTI ou se você já viu em filme, é muito barulho, então tudo isso mexe com a cabeça dos pacientes, geralmente pacientes idosos, com as medicações de opioide, medicações assim extremamente fortes que mexem com o psicológico da pessoa, então a pessoa já fica confusa. Então a gente não vai fazer a pessoa ficar mais confusa ainda, ou mesmo falar que tá acontecendo alguma coisa pra pessoa ficar com medo e tal. Morreu o assunto, nunca falamos sobre isso. Beleza. Só pra contextualizar mesmo, tá? Então é assim, gente, eu trabalhava à noite, eu trabalhava das 19 horas da noite até as 7 horas da manhã. Todo dia a gente ia descansar, tipo assim, 1 hora, 2 horas por noite, a gente podia tirar o nosso descanso, né? Aí, por exemplo, se a gente fosse 1 hora da manhã, a gente voltava às 2. E quem ia às 2, voltava às 3. Então, metade da UTI ia dar umas 2 e a outra metade ia das 2 às 3. Eu sei que nesse dia eu fui no primeiro horário, eu fui da 1 hora da manhã até as 2. E quando eu voltei, uma menina pegou e falou assim pra mim, uma das que tinham ficado, né? Tava eu e mais 2, assim, a gente tava passando plantão rapidinho pra falar o que foi acontecido nesse horário que eu fiquei fora, né? O que tinha pra fazer. E ela pegou e comentou assim rapidinho, falou assim pra mim: meninas, a menininha apareceu de novo.
Aí eu peguei e falei assim, sério? Aonde, né? Tipo assim, aonde ela apareceu? Aí ela pegou e falou assim, não, ela não apareceu perto de leito. Ela tava seguindo uma de vocês. No caso, tava eu e mais duas meninas, né, recebendo o plantão. Aí ela falou assim, ela tava seguindo uma de vocês. Aí a outra menina que tava comigo já ficou muito nervosa. Ela falou assim, cara, perto de quem? Fala, não fala perto de mim. Tipo, ficou com medo mesmo, sabe? Aí ela pegou e falou assim, não, eu não vou falar perto de quem que era, até pra não ficar esse clima assim chato, de vocês ficar preocupados, mas esquece. Às vezes nem era menininhas, né? Enfim, mas cara, não tinha como não ser. Era sempre a mesma menininha. E ela tinha falado que quem tinha visto, vamos supor assim, era o leito 5, tá? A gente tá falando números assim aleatórios. Era o leito 5 que tinha visto. Aí, beleza, a gente passou o plantão, acabou, ninguém mais falou sobre isso. Aí, quando foi mais ou menos 6 horas da manhã, às 6 horas era o nosso último período. E a gente desprezava tudo que tinha no frasquinho, entendeu? Então, a partir das 6 horas, a equipe da manhã que fosse pegar o plantão, ela sabia que às 8 horas, aquilo tudo que tava ali era das 6 horas da manhã só. Então, a gente não podia esquecer de desprezar, porque senão ia aparecer o quê? Que o paciente das 6 horas da manhã até as 8 tinha desprezado 1 litro de diurese, entendeu? Não tinha cabimento. Então a gente tinha que desprezar. E também eram trocados todos os equipes, todos os. Tipo, a equipe que eu falo é aquele que coloca assim pra colocar no soro. Tudo era trocado às. É, tudo era trocado às 6 horas da manhã. Então, assim, e era um trabalho em equipe, né? Aí eu tava lá, gente, eu tenho, ó, por exemplo, assim, aqui tá a cama. A cama tava aqui, o paciente tava aqui dormindo, tá dormindo. E eu fui desprezar a bolsa de diurese dela, tá? Desprezando um frasco pra jogar fora. E a minha amiga tava, tipo, assim, em pé, né? A cama tá aqui, ela tava em pé pra tirar o equipo, né? Tirar o equipo do braço da paciente e eu tava esperando a urina. A amiga falei assim, gente, falei baixinho, falei bem assim, ó. Ai, eu queria tanto que eu tivesse acordado pra ela falar de quem que a menina tava atrás. Falei pra minha amiga, de baixinho, assim, sabe? Porque eu tinha ficado curiosa, que eu tava indo embora e eu ia ficar sem saber. Cara, a mulher olhou pra mim e fez bem assim, ó. Olhou pra baixo e fez assim, a menina que tava atrás de você? Falou desse jeito pra mim, gente, a menina que tava atrás de você. Na hora que ela falou isso, tipo, foi uma mistura assim de, meu Deus, de susto, de, gente, eu não sei nem que palavra descrever, sabe? Aí ela falou pra mim assim, ela tava atrás de você. Aí eu olhei pra ela e falei assim, atrás de mim? Eu falei, assim, atrás de mim? Ela falou assim, é. Ela tava me seguindo por todo lugar que você ia. Onde você ia pra lá, ela ia, você vinha pra cá, ela ia, ela te seguia o tempo inteiro. Eu até achei que era sua filha. Aí eu falei assim, não, eu não tenho filha. E morreu o assunto, pra mim tinha morrido o assunto. Aí ela olhou pra mim e falou assim, deixa eu lembrar como foi a ordem, tá, gente? Ela pegou e falou pra mim assim, eu falei pra ela que eu tinha filha e pra mim tinha morrido o assunto, eu já tava saindo. Aí ela pegou e falou pra mim assim, você é espírita? Aí eu peguei e falei assim, não sou espírita não, eu sou católica. Aí eu falei assim, a senhora é espírita? Aí ela pegou e falou assim, não, eu sou evangélica. Aí eu falei, ah, é legal, né? Aí ela falou assim pra mim, vai numa igreja espírita que você vai saber de mais coisas. E eu peguei e falei pra ela assim, eu falei pra ela assim, ah, tá, beleza. Mas, tipo, eu falei pra ela assim, mas, gente, eu não ia, mas eu também ia ficar conversando com ela sobre isso, né? E pra que eu não ia, falei pra ela que eu ia assim e acabou. Aí ela ainda olhou pra mim e falou assim, eu falaria mais coisa, mas eu tô muito cansada. E acabou. Foi isso que ela falou. Foi 6 horas, quando foi 7 horas, a gente encerrou. Na hora que eu tava lá fora, eu chamei as minhas amigas, né, e fui conversar com elas e contar. Tipo, na verdade, eu fui acalmar a minha amiga, que não era com ela, e fui contar o que tinha acontecido. Aí todo mundo tinha uma simpatia ou alguma coisa pra me ensinar, pra me explicar, pra me fazer, pra, tipo, pro espírito não ficar me seguindo ou qualquer outra coisa, sei lá, que eles estejam pensando que fosse acontecer, né? Cada um tinha uma coisa. Aí eu sei que eles falaram pra mim que era pra mim acender uma vela pra Deus, entendeu? Que era pra mim acender uma vela, colocar assim alguma coisa que ficasse acima da minha cabeça e fazer uma oração ali e pedir, né, pra mim poder descansar e tal, não sei o que, um monte de coisa. E aí, quando eu saí do hospital, eu ia embora eu ia embora pra casa andando, né? Sempre, tipo, 99% dos dias eu ia andando, não ia de ônibus nem nada. E aí, nesse dia, eu liguei pra minha mãe e fui contar pra ela. Eu falei, mas sabe o que aconteceu? Eu comecei a contar a história. Aí ela pegou e falou pra mim assim, não, Daisy, você não pode acender uma vela acima da sua cabeça. Acima da cabeça da gente, só Deus. Você tem que acender uma vela abaixo da sua cabeça. Aí eu peguei e falei assim, meu Deus do céu, mas se o pessoal falou que era pra me acender pra cima, que era pra Deus, se eu acender pra baixo, vai parecer que é o quê? Eu sei que eu fiquei tão confusa que eu peguei e falei assim, gente, eu não quero fazer nada, porque eu não quero ficar pensando nisso, atraindo mais coisa e ficar preocupada e aconteceu qualquer coisa que aconteceu, eu vou ficar pensando que é sobre isso e tal.
E eu sei que no final das contas eu não fiz nada. Foi a única vez que alguém me falou que a Bruninha tava atrás de mim. E eu sei que no final das contas, além dela apareceu muitas outras vezes, gente, muitas outras vezes. Enfim, gente, eu sei que o que aconteceu foi isso. Eu acredito sim que existia um espírito ali. Se é um anjo que vai ajudar as pessoas na passagem, se é só um espírito que infelizmente não descansou, que motivo que é, eu não sei. Mas que nem eu falo pra vocês, eu não acho que seja um espírito ruim. Porque acontece, nunca ninguém teve medo dessa menininha. Todo mundo só olhava pra ela e falava que era bonitinha e tal, e que ela tava ali. Mas enfim, gente, a história aqui de hoje era essa. Eu sei que ficou grande, mas eu tentei resumir, mas não dá, porque se eu não contextualizo, vai ser só uma história aleatória que podia ser mentira, né? Então eu deixei bem claro que tem muitas provas de que era verdade. Se era verdade ou não, eu não sei. Também nunca fui na igreja espírita, também nunca mais fiquei insistindo, também nunca mais ninguém falou nada. E é isso, gente. A história de hoje era essa. Espero que vocês tenham gostado. E a próxima história que eu vou contar, gente, é uma história que também aconteceu comigo em um outro hospital que eu trabalhei. Que esse dia, gente, eu não sei se vocês acreditam em possessão, mas eu tenho certeza que eu vi uma pessoa possuída, um senhor possuído, que na verdade não foi só eu, até o médico falou, entendeu? Que parecia que ele estava possuído. Mas enfim, é uma história para outro dia e depois eu conto. Espero que vocês tenham gostado dessa e fique para assistir a próxima, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo e tchau, tchau!